Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa sensacional. Sucesso! Nada no Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert, aqui está ele, diretamente de Goiânia, Goiás. Aqui está o Eduardo Pinheiro. Fala, Eduardo. Fala, Milhaça. Beleza? Beleza. Você faz o que da puta da vida? Agora eu tô totalmente desempregado, acabei de formar. Totalmente. Acabou de formar? Lá em Barcelona. Aí sim. Aí já é outra. Faculdade com Aí já é outra formatura. formatura. E agora voltamos aí pro Brasil depois de 8 anos. Ah, você morou fora 8 Morei anos. fora 8 anos. Catar, Estados Unidos. Catar? Incrível. O que você fez no Catar? Futebol. Sério Com mesmo? 18 anos. Você foi pro Catar? Catar. Jogava lá eu, Rodrigo Tabata, Nilmar. Mar Nilmar, dos Santos. Nilmar. que era promessa, moleque, né? Muita promessa. Você foi uma promessa. Tipo o Não. Neymar também é uma promessa. Uma promessa eterna. Não, O Neymar até hoje é uma promessa. Não, o Neymar já virou. Já virou? Não, que isso. Você acha? Lógico. Não, pra nós não virou. Não. A gente quer Ele é Romário, irmão. Pelé, Faz gol. Romário, negócio. Ronaldo, Eu sou fenômeno. Neymarzete, né? Você é Neymarzete? Neymarzete. Ah, pra ir pra balada, né, malandrão? O cara quer ser Gil Cebola, camarote, a gente conhece. É. Prefiro ser Gil Cebola que Neymar. É isso. Obviamente. É, eu sei. Lógico. Você quer balada, festa Ele e quer mulherada. pegar a mulher. É isso. Só quer pegar a O cara mulher. quer isso. camarote. É, quer ser Por isso artista. que eu não julgo o Neymar. Com o dinheiro que ele tem, Não, dinheiro sim. É. Dinheiro maravilhoso. Animal. Queria E ir. você, É verdade, e você né? fez o que de faculdade? E agora você vai trabalhar ou não? vou trabalhar. Ou vai Não viajar? sei aonde, mas vou trabalhar. Entendi. Voltar pra Goiânia, até dezembro, reunir com a família, com os amigos, procurar alguma coisa lá e depois vamos ver. Vamos aproveitar esse final do ano e não fazer nada. Não. Ah, aproveitar esse finalzinho de Curtir a ano, né? temporada. Essa molecada, Já. Emília, tá Não, trabalhando não. igual Netflix. Não, São eu 3 acho- temporadas na Europa. Eu acho certo. A gente aproveita esse finalzinho de ano, Isso. né, Senna? Já estamos quase em agosto. Uma tranquilidade. Dinheiro investido, já acionei o tio Rico já, vamos. Tá Olha. vendo? Ah, você é do tio Rico também? Já, Tio vamos- Rico vamos fans. Pouca. Como é que entrar no é? mercado Muito financeiro, risco, pouco ego. Eu vou dar 10 mil reais. Muito real. Pra alguém achar a Eu já verdadeira- achei. Você não sabe quem é o Não tio Tô Rico. te falando que agora eu achei. Vamos apostar dinheiro, eu e você, Marina Manteiga. Eu quero Eu saber posso se você falar aqui paga no ou seu pai. microfone? Porque- Pode. Tem Pode. certeza? Absoluta. Absoluta? Mas se você errar, você me paga? Eu não. Ah, então, regou. Mas eu Já sei. regou, Não, pode nem tem falar, dinheiro mas... pra pagar. Como? Lógico que tem. Muito bem. Me dá tenho. uma permuta. Peraí, sem briguinhas. Ô, Eduardo. Então, o Eduardo Pinheiro tá aqui com a gente de Goiânia. Agora, o hino do Goiás, Senna. Eu sou o Goiás Esporte Clube até morrer. Feito me doer, até Goiás eu sou Que morrer. isso? Até O que morrer. você Que torce triste. em Goiás, O Senna? Goiás, claro, né? Boa. Tem muitos contatos lá em Goiânia. Até hoje falam Um bom comigo. jogador que veio do Goiás. Tem vários. Um que eu lembro muito do Goiás além do Tabata, é o Rafael Toló, que até destaque na Atalanta de Bergamo, na Itália. Boa, Ceninha. Boa, Seninha, arte Ceninha da da bola. bola. Chama Você hoje, vem tá... goleiro O do Tabata time. jogou comigo no Catar. Tabata. Jogou no No Catar? Catar Essa comigo. tradição Amigão meu, quase. um beijo, Tabata. É isso aí, é isso aí. Seja bem-vindo, Eduardo Pinheiro, nosso Robert, hoje aqui na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso de Era morar no Catar. Ah, é legal. O Catar é do tamanho de São Bernardo. Eu sei, eu fui já pro Catar, eu gostei Eu de lá. sei que você é viajadíssima, Ela Marina conhece o Manteiga. shake. Ela né? quer humilhar a gente. Eu já... Mas... No Catar eu conheci É os bom príncipes, falar que Shake quando do tivermos Catar. oportunidade de Eu fui no viajar shake pra... do Catar. Não, ela Fui prometeu de uma Emirates. viagem pra gente, Não, Emílio. mas É não- bom ali falar o que frustrou problema- meu coração, Sim. que era na primeira classe, Força da Emirates. Nunca aconteceu. Que eles olharam o Google, não deu muito Zé certo. Papinho. Zé Papinho. Não é Zé Zé Papinho. Papinho. Ela é Zé meio esquema Neymar lá com... Tô ligado. Zé Com Papinho. shake. Não Você é mostra a Papinho. foto É do Zé Instagram. Papinho, É, sim, senhora. o problema é o Shake Vamos ver. no Você Catar. acha que você que entrou no YouTube Não, Catar. o povo chato do governo lá entrou no YouTube, esse é o e problema. viu afogando grana? Viu a mulherada. toda nua. Caramba.
Muito bem. Hoje teremos uma presença ilustre. Joyce Hasselman, Sena. A nossa ilustre líder do governo. Cena bem tarada. Ela é considerada a Bolsonaro de saia. Uma das melhores jornalistas de política do país, fenômeno, eleita principal influenciadora da internet, tem o maior canal de política do Brasil e hoje nós vamos descer o pau aqui nela. Vamos. É isso, Marina? É isso. Não, eu não vou descer pau em ninguém. Duduzinho. Nós vamos fazer um Globo News. Muito sério, muito... perguntando assim, muitas perguntas muito sérias e muito tristes. Um mundo muito triste. Um mundo muito chato. Muitos problemas para serem vamos saber também as resolvidos. coisas boas, né? Muita seriedade. Conhecer Andréia Sadi. E Conhece? a presença de Guga Noblar. Porra! E eu quero ver se o Alex Paim tem coragem de vir aqui e falar os tweetinhos dele que ele coloca. Eu também Eu quero. nunca vi o Twitter dele. Ele é Nem eu. malandrov? Ele põe pilha? Ele bota pilhinha, Então, senhoras e senhores, tá começando aqui o Pânico de hoje com a nossa querida deputada maravilhosa, Joyce Hasselman, daqui a pouquinho. As mulheres da leite. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Mais uma edição do programa Pânico. E hoje uma presença estelar. Uma presença que está lá em Brasília. Está escrevendo os rumos desse país. Ela que foi considerada e eleita a principal influenciadora na internet. Tem o maior canal de política do Brasil. É a nossa deputada federal, esteve lá na reforma da Previdência, na nova Previdência. Temos aqui a deputada Joyce Hasselman. Aê, linda! E hoje já lançando a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ah, é? Não tô sabendo. Prefeitura não, governo. Uma presidente. Não tô sabendo. Vejam vocês como as coisas estão incrível. Tamanha audácia. Como as coisas estão aceleradas. Segura aí, Bruninho. Tô chegando na área. Pegado o Bruninho? Bruninho tá no Vila Mix. Fica Tô no instante. Pegado o Bruninho é fácil. Aumentou o IPTU. Jogou patinete. Eu paguei IPTU agora, ele Cadê meu patinete, Bruno Bruninho Costa? tá com a Luciana Gimenez. Bruninho tá impossível. Bruninho tá impossível. Bruninho o negócio tá dele impossível. é balada. Você vai sair mesmo, candidata? Você tem vontade, né? Não. Desafios. Não, é o seguinte. Eu nunca pensei nesse negócio de ser candidata a nada do executivo. Você, Joyce Hasselman, além de maravilhosa, com esses belos olhos, com a sua inteligência, a sua capacidade, a sua vontade de fazer as coisas, como é que você começou? Você é lá do interior do Paranex. Do interior do Paranex. Uma menina capial. Capial. Pé vermelho. Disputava abóbora com os porcos, como dizia a minha avó. A minha avó falava isso mesmo. Disputava abóbora com os porcos, agora tá querendo aí... Se bronzeava com a banha do porco. Tá pensando que... Não, eu sou do interiorzão do Paraná mesmo, né? Ponta Grossa. Nasci numa família bem típica de colonos, né? Uma família pobre. Minha avó nunca soube falar português direito. Falava caroça, coxa. Vó que você mais gosta de comer. Colono. Coxa. Coloninho. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Isso mesmo. Ai, Marcos. É bem aí que eu Taca-lhe cresci. pau, E taca-lhe aí a galinha correndo pra um lado, o frango correndo pro outro, o porco lá não sei aonde, comia o que plantava no quintal. É vida de rocinha. É roça, né? E foi uma infância muito legal, porque o que eu me lembro de gostoso da minha infância foi isso. O resto foi a esculhambação. O que é esculhambar? Meu pai viajava demais, eu não conseguia terminar um ano numa escola, aí daqui a pouco tava em Cuiabá, daqui a pouco tava no Acre, daqui a pouco tava no Paraná de novo. O nome disso é nome sujo, seu pai... Não, ele é doido mesmo, não é nome sujo não. O nome é limpo, mas é doido de pedra. Então, acho que o sonho dele era ser milico. Então, ele queria morar cada hora em um lugar. E quando tava aquele povo do sul, desbravando lá o centro-oeste e o norte do país, ele foi naquela toada. E até conseguir se encontrar, deu muita cabeçada na vida e os filhos foram atrás. Mas a infância no interior, gente, eu tinha um galo, o Chucho. Sim. Eu tinha um galo lindo, era um galo Chucho. Chucho. O Chucho. Não fala assim no meu Chucho. É uma delícia, é uma E delícia. minha avó matou o Chucho. Até eu fiquei Fiz a traumatizada. galinhada com o saber, filho do depois tio. Eu comi sem saber. A minha galinha quer. Foi. Mataram, comi, depois avisaram. Pois é, eu comia a toda moela do criança. Chucho. Eu comia a moela do Chucho. Ó, eu E vou dizer uma quando coisa eu pra vi. você. Deixa eu falar do Santo Chucho. Dá licença. Agora ela quer falar Eu do filho comi a da moela Chuchu. do Chucho. Quando eu saio, eu vejo as peninhas carijó pra fora, assim, perto do parreiral.
Eu falei, vó, você matou o Tchutchu. Eu matei o Tchutchu. Você não comeu a coxa? A minha avó era assim. Toda criança devia matar uma galinha. Ah, que coisa Tá horrível. louco, Emílio. Pra Por quê? aprender, pra ter Não. contato com a morte. Não, a gente não tem que matar ninguém, não, tá Sim, é doido. horrível. É horrível. Você pega pelo Tá pescoço. estribuchando. Assim, faz assim, Quando tira a cabeça, ela ainda fica... E a graça que a avó... morrendo assim. Minha avó Não, não. botava no tanque. Ela botava no isso. tanque, uma esfregadeira em cima e tchof. E a graça... rainha. A graça Eles das... cortem a cabeça dela, era Ô, mais ou Joyce, menos isso. A graça... Gente, a infância na roça. Vocês nunca viram bicho? Vocês acham que o quê? Que nasce no supermercado, a galinha? Não. Nasceu as coxinhas no mercado. Seu Oi, nugget, E aí, É. nugget. ô, Joyce, e aí? E aí? Ah, e daí, nessas idas e vindas, eu fiz universidade, voltei para fazer universidade no Paraná, fiz jornalismo, olha só que coisa pouco inteligente, fiz jornalismo e aí comecei a carreira imediatamente. Eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu trabalho desde molecote, desde 8 anos, né? E sempre gostei de trabalhar. Seu Bolsonaro, tá Trabalho ok? infantil. É, eu, Trabalho infantil, tá ok? tá ok. Trabalho infantil, tá ok? Ah, gente, mas eu até tentei explicar ali o que o presidente disse, porque tá todo mundo, um mundo muito mimimi, gente. Pelo amor de Vamos, Deus. lógico. Ninguém tá dizendo que vai pegar e pegue criancinhas e coloquem criancinhas para quebrar pedras. Pelo amor de Deus. Aí várias pessoas deram depoimentos que trabalharam desde sempre. Aliás, Ó, meus filhos um dos com 10 maiores anos empresários. vendem Mentex. Eu coloquei pra Rebouças. vender Mentex na Rebouças. Meus 2 filhos. Um dos maiores empresários do país, me contou a história dele recentemente. Eu não vou dizer o nome porque ele não perguntei ele se podia. E ele era pobre, mas morava perto de um campo de golfe, né? E ele ia pro campo de golfe e começou, com 8 aninhos, catar as bolinhas. Só que daí ele pegava as bolinhas e queria um dinheirinho. Evandro E assim também. foi. Pô, hoje ele é um dos maiores, a 5ª maior fortuna do país. Então, menos frescura, né? Então, menos mas você frescura. não acha que isso não tá de acordo com a modernidade? Essas pautas. Eu também acho que não tem nada demais. Eu também trabalhei desde moleque. Não, eu acho Mas o é seguinte. uma geração mais de tiozão. A gente é uma outra geração. Hoje em dia o cara já não entende esse negócio. Aí Geração fala que Nutella, né? é pois politicamente é. correto. É, mas você aí- não acha? Criança foi mudando, Mas você né? não acha que é? O conceito de infância foi mudando. Antes da criança, se você for ver Não. no início, Não, essa tô criança era um dizendo, mini isso é o adulto, politicamente- trabalhava Não, é o politicamente- na fábrica, foi Deixa eu evoluindo até no... É o politicamente correto. Só que o politicamente correto está mais ligado à modernidade. Então essas coisas, esses costumes, parece ser uma coisa só de tiozão. Eu acho que a maioria dos brasileiros, ela é mais conservadora mesmo, ponto final. Também Mas determinadas coisas parece ser um negócio muito de tiozão, muito da minha época, da nossa época, do que da molecada mais nova. Eu acho que é o seguinte, cada macaco aí no seu galho. Vamos botar aqui os pingos nos is, né? A gente tá falando de Brasil. Tá com saudade do Reinaldinho? saudade do- Não. Reinaldinho tá com o Demore Não, agora. ele- Alô, Reinaldinho, Tá com o Demore. demônio? Demore. Ah, tá. Demore é nosso amigo. Praticamente. Demore é nosso... Não, é porque Presta atenção. vindo-se do Reinaldo, não sei. Demore é o nosso braço na Intercept. É? Ele e o É, Glenn. é, Tamo ali, ó. entendi. Tem um Aham. braço, uma Tá com o parceria. demônio no Cuidado, corpo, hein, né? Tá com o compadre. demônio no corpo. A gente tem que pensar que a gente tá num país chamado Brasil, gente, onde tem pobres demais, pobres em todos os lugares e onde há gente de todas as faixas sociais espalhadas por aí. Aí você pega lá um papel que tá escrito: nenhuma criança pode trabalhar, toda criança tem direito à vida, toda criança tem direito a estudar. Eu acho lindo, maravilhoso, eu acho que é assim que tem que ser. Mas e se não der? Você faz o quê, neguinho? O que você faz? Uma criança que está lá no interiorzão do Rio Grande do Sul ou do Paraná, de onde eu vim, e que o pai, por exemplo, é um sapateiro. A criança vai para a escola de manhã, pega a mochilinha, vai a pé, como eu ia a pé para a escola. Lembra? Disputava abóbora com os porcos. Então, não chegava tinha cheio de dinheiro. poeira, porque a rua Ia era a pé asfaltada. para a escola. Ia a pé para a escola, tal, estudava. Aí ela volta. Almoçou, fez a lição. Qual é o problema da criança ajudar o pai? Vender Ah, bolo. não Ou pode. em- Eu já vendi ou- bolo. ou em Eu já sacar vendi Mas coisa isso bolo. é no mercado, impedido? né? de alguma Não, hoje não pode. O pai pode, o ECA pode chegar lá e botar pra quebrar. Então, eu acho que a gente tem que olhar a situação. Tiram do Os contexto. meus filhos não trabalham. Os meus filhos estudam, tudo tá. Só que assim, a minha educação, vocês já sabem, né? Eu sou Rígida. general em casa, não é moleza, não. Nossa. Minha filha, com 16 anos, passou no vestibular, em todos os vestibulares de medicina que fez, tá estudando, tal, acabou, estuda 18 horas por dia. Essa é a função dela, Pobre estudar. menina. Não, Essa é a adora. função. Adora. Pior, tem meu DNA, Adolescentes criatura. mentem, viu? Tem- Acho que tá adorando todo dia. Eu brigo, Tá fumando com ela. bong Para na de casa das estudar, amigas. Ô, garota. Joyce, mas você não acha que essas pautas de costume e tal, não sei o quê,
elas acabam virando mais notícia do que mesmo o que vocês estão fazendo lá, que são as práticas, reformas, né? Que A pauta de costumes, Emílio, ela é até o que eu digo para a oposição no Congresso Nacional. Quando a gente começou a discutir a pauta econômica e reforma da Previdência, eu comecei a pedir votos para a oposição. E todo mundo me achou doida. Falei assim, você tá louca? Você tá pedindo voto pro PDT, pro PSB, pro PT. Você tá encontrando com o governador do PT. Eu falei, tô. Eu tô. Certo. Ah, mas por quê? Porque não se mistura economia com ideologia. Katsu, não se faz isso. Deixa para colocar ideologia na pauta de costumes, porque economia é dinheiro no bolso do povo, é geração de emprego. Dane-se se você é mais para lá, para direita, para esquerda, para o meio. O que interessa são números. O que vai fazer o país crescer. O bem comum. E aí, quando eu chegava lá, primeiro, foi até engraçado, o primeiro governador do PT que eu me reuni, eu cheguei, ele tava, assim, pálido, né? Assim, era para ser 15 minutos. Chicote. E eu exigi que fôssemos só nós dois, sem assessoria. Você imagina o medo do governador. Você foi sem sutiã. Não, amor. Eu fui de Seduziu o saia. homem. Aí saltou a agulha. Aí eu olhei pra ele e você tá conquistando todos os velhos lá. Ah, os velhos tarados. Esse era o meu medo. Os velhos que Cada tomam um uísque e usa comem as armas amendoim. dele. Cuidado, hein? Abre o Aí suspensório. eu falei pro governador, governador, eu desci do palanque. Aí ele olhou pra mim, sério? Eu falei, sério, eu vim conversar com o senhor aqui, um assunto sobre previdência e tal. A conversa levou 2h15 ao invés de 15 minutos. Foi ótimo. No final da conversa, ele olhou pra mim e falou assim, não é possível que aquela moça do YouTube é você. Falei, mas, governador, eu tô aqui conversando pelo bem do povo. Tanto que nós conseguimos, vocês viram o número de votos da oposição, ninguém acreditava. Eu falei com o presidente do PSB um dia antes da votação e falei pra ele, eu vou ter 11 votos do partido. Ele falou, vou expulsar todos. Falei, vai ficar com o partido pela metade. Eu vou ter 11 votos. Não vai nunca. E cheguei a apostar uma garrafa de vinho com o João Campos, o filho do Eduardo. Sim. Falei, apostei uma garrafa, ele tá me devendo uma garrafa de vinho, viu, João Campos? Eu falei, 11, se me paga aí, rapaz, tá bom? Vem não. Mas Não agora é eles do vão ficar PSB comentando que não também, vai Martim. pagar. O Como é que pessoal é? trabalho o dissidente corajoso. do PDT também foi você certo, que conversou? Também. Joyce, O que agora... você achou desse negócio da Tabata e tal? Não, a Tabata já tinha um posicionamento, ela não precisou entrar em nenhum tipo de conversa com ela já tinha um posicionamento pró-previdência, porque vem um Queria pouco... discutir o texto. Vem base. vem um pouco da escola dela. Ela não é um PDT raiz, né? Ela tá no PDT, mas tem Ela é o lema. tem um jeitão novo de fazer essa política de esquerda. Ela é a esquerda, né? É o lema. do Democratas dos Estados É, Unidos. É ela o bilionário do bem. Ela é aquela esquerda mais light, É né? o bilionário que mantém Então dá o... pra conversar. Agora, Ele faz o que me combate. assusta, por exemplo, é ver um Gustavo Fruit, que foi prefeito de Curitiba, que foi o presidente lá da CPI, o relator da CPI dos Correios, lembra-se dele, que iniciou o mensalão, ver um Luciano Dutti do PSB, que foi prefeito também, votarem contra. Os caras sabem fazer conta. Aí eles misturam ideologia com economia e ferram o povo. Não pode fazer isso. Na pauta econômica, eu tenho conversado com todo mundo. PSOL, PCdoB, PT, PDT, PSB. Nós temos os Tem a nossos Rosário votos. lá, Marino Rosário lá. Ela não O ri, Emílio né? tem que conversar Você sabe que todo até com mundo, ela tá é certo. difícil Tem conversar. Não vem aqui, Você bateu um cara. papo com Não, ela mas já? tem que bater papo Ela sim, não ela vem tá aqui. certa, Joyce. Ela é muito difícil. Mariana Joyce, Ela é Rosário muito difícil de radical. conversar. Mas você pode conversar com outras Muito pessoas. brava. No PCdoB dá pra conversar. Joyce, você tá dizendo que Agora, conversou com geral, Joyce, mas assim, a postura como líder no início foi bastante criticada. Disseram que você estava causando muito distúrbio. Inclusive, E todo mundo se lascou, a né? aprovação da reforma tá muito mais creditada ao Rodrigo Maia e não ao PSL. Dizem que foi muito por conta da sua atuação, que no início foi muito de conflito. O que você achou dessas críticas? E o Rodrigo Maia, ele tomou mesmo pra ele a reforma? primeiro, você tá confundindo as bolas, né? Quais? Vamos botar Quais? aqui, vamos colocar a ordem aqui no barraco. Não Eu não gostou. sou líder do PSL. Não, líder do governo. Eu sou líder do governo. Sim, ok. Então eu não sou Líder do responsável pelas coisas que o PSL faz enquanto bancada. Ponto Ok, 1. sim. Quando eu assumi a articulação no Congresso Nacional, né, havia um completo pânico mesmo entre o Congresso e o Executivo. Vocês se lembram, Tava batendo era cabeça, né? todo dia uma bateção de cabeça, uma confusão e tal. A primeira coisa que eu fiz foi sentar com o Rodrigo Maia para fazer o alinhamento de como é que nós faríamos a aprovação da reforma da Previdência. E com todos os outros líderes. Hoje, se você fizer uma enquete em Brasília com os líderes, são essas pessoas que você tem que ouvir para saber como tá ali, todos eles dizem que o nosso trabalho conjunto, meu, o do Rodrigo, o do Paulo Guedes, que depois
no final ele se afastou um pouquinho, porque andou dando umas Do caneladas. Senado lá né? também, do Abercrombie. Abercrombie and Fitch. Tem nome de camiseta. O Senado, veja, o Senado agora é segundo momento. Né? A nossa discussão foi Câmara. Não, mas o ele Davi, ajudou com os governadores também. O Davi participou de algumas reuniões conosco, eu estive em algumas, todas essas reuniões aí fechadas, eu estou em todas elas. Né? Porque é justamente o meu papel é ouvir o que quer o Legislativo e transformar isso em ação no Executivo, é fazer essa conversa. Né? E aí todo mundo achava que quando eu chegasse lá, eu ia chegar chutando o pau da barraca como líder, né? Pela postura dura que eu tenho, incisiva, só que aí eu fiz uma conta. Eu vou querer só falar e fazer discurso bonito ou eu vou querer entregar alguma coisa? Se for para ficar falando, eu fico falando nos meus canais na tribuna. Eu não preciso ser líder. Aí eu entrego o cargo de líder. Então eu tive que aprender a engolir os sapos para que eu pudesse entregar alguma coisa. Para que eu pudesse estar lá. Quem ralou até as madrugadas ali para aprovar a reforma da Previdência é essa moça que vos fala. Quem fica o dia inteiro no WhatsApp, eu, Rodrigo Maia, o presidente. 2 tal, celulares, né? hein? São. 2. Quem distribuiu o cargo trabalho, no segundo para escalão foi a deputada também, para conseguir aprovar, e as Gente, emendas. isso aí é uma conversa fiada, não teve Não distribuição teve de isso. cargo. Não teve. Aliás, deveria ter tido, até porque tem muita gente do PT que está ocupando o cargo. Tá devagar essa troca. Deveria ter tido já a troca de cargos. Né? Mas, Tem então, muita não teve. gente dos governos passados que estão lá. No né? segundo, no primeiro e segundo. Mais no segundo e terceiro foram escalões. muitos anos, né? muitos Então é anos. muita gente que está lá e Dinossauros. que estão ligadas ainda aos governos mas tem- passados. então, Agora, mas peraí, mas tem uns caras bons. Por exemplo, o Mickey Mouse. o Bruno Bianco. O Mickey É Mouse bom. também foi. É um cara de. Então ele tem que tomar Mas, muito mas cuidado. amigo, pra- não é? aí é a história da economia. Não mistura economia com ideologia. O que o Mickey Mouse faz? Conta. Isso. Ele não é ideológico, ele é matemático. Boa. Não tem ideologia em 2 mais 2 são 4. É isso e acabou. Não interessa se você é de esquerda ou de direita. Então, é isso que eu tô dizendo. O puta né? amadurecimento da sua pessoa. Quando o cara... Amadurecimento na Thalisa, Não. prefeita, pô. É porque assim, Já tá se preparando em pra 2014, em 2014, Emílio, Senta até com o capeta. eu acho que a Rajoyce só primeiro é pra corajosa. mandar pro Tem, inferno. mas Só calma pra aí. mandar pro Sem inferno. Mas ela amadureceu. Em 2014, segundo o Maurício Meirelles, um tuiteiro, colocou aqui que você colocou Bolsonaro, candidato a presidente. Interrogação, uma piada. Foi. O mesmo perfil que é o seu mesmo falou que isso é fake. Você que falou que você é fake da sua própria opinião? É, isso aí foi meio estranho essa Interrogação. história. Essa Ou história Falou foi que meio você é estranha. fake da própria... É fake ou Aqui, não ó, é tem, fake? uma, Não, o tem que o seu aconteceu? tweet em 2014, falando que era uma piada do Bolsonaro ser presidente. Gente, não é segredo pra ninguém que eu comecei a minha relação com o presidente Bolsonaro brigando com ele. Todo mundo sabe disso. Ai, que Mas esse tweet... Não, eu fiz um post no Facebook, na época, nem ele acreditava que de fato ele pudesse, depois nós conversamos sobre isso, chegar tão rápido à presidência da República, ele queria marcar um contraponto, né? Todos os colunistas do país escreveram a respeito, dizendo, meu Deus, não tem como, não tem como. Depois eu fiz um outro vídeo com uma crítica ao presidente, e aí eu fui conversar com ele. Me ligaram da assessoria dele, olha, o Bolsonaro quer conversar com você, e eu fui pra Brasília. E ali foi amor à primeira vista. Né? Em 5 Que o minutos, capitão mostrou. em 5 minutos a gente se entendeu. Eu entendi o que era o Bolsonaro, ele lembra inclusive muito meu avô, o jeitão dele, né? Ele é mais jovem Muito que meu avô. capial, né? Não, meu avô Ele não é era muito capial. caipira. A minha avó era capial, Quando meu ele avô põe não. o chapéu, ele põe o chapéu, ele parece um boiadeiro. A minha avó era... Foi uma Tem cara opinião de que você homem, mudou de rapaz. ideia. Tem cara de Não, homem, eu sei, rapaz. Mas insiste, Entendeu? apagou. O Brasil apagou. tá precisando de gente, um cara de homem mesmo, rapaz. Mas é uma eu opinião. entendo. Ora. Eu entendo você. É uma opinião que você Político mudou de ideia, não é forte. isso? Eu mudei de ideia. Eu Mas mudei de ideia conhecendo o Bolsonaro. E eu jamais imaginaria que hoje eu estivesse numa função pública. Quem me convenceu foi ele. Você pagou a língua, então. Ele, mordi a língua. Isso tá aprovado. Tá Você fala aprovado, muito bem. comprovado. O que eu tô falando é que você falou que é fake. Você achou Peraí, fake. não vamos ficar discutindo. Não, isso. da forma com que ele escreveu aí foi fake. O que eu disse foi outra coisa, Ah. mas com esse sentido. Mas não foi exatamente isso, entendeu? Tá bom. Mas foi Ô, criticando. Joyce, deixa eu perguntar um negócio pra você. Que é de um blog passado, não é nem... Deixa eu Tudo perguntar bom. um negócio pra você. Essa polarização, essa frescurada, essa coisa que a gente tá vendo. Porque o que eu penso? Eu penso, da maioria dos ouvintes falo, porra, o comércio tá ruim, Emílio. Os caras fechando loja, e meio sem esperança. Você sabe que o político, é muito do político vender a esperança pro cara. Fala, não, a coisa vai melhorar, vamos investir, aguenta mais um tempo. Já falaram aí. que no segundo semestre melhora, né? Já estão falando. Então,
Aí ontem eu tava vendo o nosso querido Rodrigo Maia, o Nhonho. Ele não gosta que chame ele de Nhonho. Não chame Rodriguinho de Ele teve aqui. Nhonho. Ele Não teve aqui. chame Porque fizeram uma Rodriguinho de montagem Nhonho. dele com a bunda de Ele fora. teve aqui, Tá ele não sacanagem. gostou da brincadeira. Mas tudo bem. Então, ele tava falando o seguinte, ele falou, ó, é o seguinte, se a gente acertar, se a economia, se o Brasil ficar legal, vai parar com essa besteira. Vai parar com essa coisa sabe, Briga é isso idiota. que você falou. Sabe, vamos ficar discutindo aqui o que? O tweet de 2012. Não, vamos ficar discutindo, sei lá. Briga de quinta As pessoas série. falam de Agora ideia é o tempo discussão, todo, a gente é agora mutante, virou né? discussão O que eu- político-like o que no eu pensei há 5 Instagram. anos atrás, eu não penso agora. Tirar o like. Quanta gente votou e acreditou no Lula e mudou de ideia, né? Eu nunca votei naquele traste. Mas quanta Fala assim gente. do Barba, pô. Quanta gente votou e acreditou e mudou de ideia. Com o Bolsonaro foi um fenômeno exatamente ao contrário. Né? Você olhava para aquele deputado, que era um deputado bastante polêmico, muito sozinho na Câmara. Ele era do bloco do Eu Sozinho, né? Vocês se lembram? Nunca foi líder de nada e tal. Porque ele queria, né? Porque ele queria, sim, do bloco do Eu Sozinho ali, ia lá, botava pra quebrar na tribuna, pá, aquela coisa toda, pra chamar a atenção da população. E quando você olhava, falava, não tem perfil de ser presidente. Aí o que acontece? Ele pega uma campanha na unha, vence a campanha sozinho com o povo, mas sozinho, sem grande marqueteiro, sem essas ilusões, sem TV, sem nada, né? Fake news, Vence a campanha sozinho e tá aí fazendo um excepcional trabalho. Agora, ele não é Deus. Ele, vai errar, claro, vai Então, errar mas de vez vamos em lá. quando, isso e aquilo. Vamos lá. Então, assim, graças a Deus que nós temos alguém em ampla evolução. E eu não conheço ninguém, gostem ou não do Bolsonaro, tá? Eu não conheço ninguém que aprenda tão rápido como ele. Ele é um as. Ele olha assim, quando ele fica quieto, dá uma escapada de olho. Rapaz, não tem. A economia ele aprendeu já, será? Rapaz, olha, brincando, é capaz de saber mais que o Paulo Guedes já, viu? Vai dispensar o Paulo Guedes? Fala uma coisa pra mim. Por exemplo, que eu achei bom, ele aumentou a carteira de motorista, fez umas coisas aí. O que ele fez de bom? São 200 dias, né? Hoje ele parece que vai lançar aí, vai ter um dinheiro, vai meter um dinheirinho na economia. Vai ter... a gente estava esperando os 200 dias para fazer essa liberação. Porque aquele negócio, vocês falaram, não adianta nada, a reforma. Porque, na verdade... Quem falou que não adianta nada a reforma? Não. O que diz... Não, quando você assiste o jornal, se você ligar no Globo News... o nosso querido Guga Chakra. O Guga Chakra, muito. Eles estão muito, assim, desesperançosos. O Guga tem que pentear o cabelo primeiro. Depois a gente conversa. Vai pentear o cabelo, Guga. Você tá carregada, você fala mal de todo mundo. O peruca também. O peruca. Eu vou começar a falar mal de você, Heraldo. bicha. Olha lá, hein? Olha lá, fazer um duelo de bicha. Heraldo Peruca. Peraí. Heraldo Careca. Eu vou sair no tapa com a bicha Heraldo aqui, hein? Heraldo Peroca. O Heraldo Peruca. O Heraldo Peruca. Pera aí, Joy. Concentra, para aí, ô bumbum. Tá me perturbando essa Ele quer Aí, arrancar ô, os meus Ferreiro cílios Rocher. postiços. Pô, vou chamar o Jean Willis lá. como ele. Ó, deixa eu falar sério. Desgraçado. Deixa eu falar sério agora. Não tá exigente, hein? Não tá exigente. Vamos falar sério. Heraldo Peruca também muito triste. Todos muito tristes. A nossa, aquela de Brasil, Castanheira. A Leitão. Leitão triste. Todo mundo muito triste. Então você assiste aquilo, você fala, puta, parece que vem um 7-1 atrás de um 7-1. Você fala, pô, Velório. nada aconteceu. Parece que nada. O que aconteceu de bom? Só quem trabalhou como eu trabalhei sei o que aconteceu e o que vai acontecer. A gente teve uma luta ali dentro para aprovar essa reforma, que você assim, quem tá de fora não tem a menor ideia. E eu me penitencio muitas vezes como jornalista, porque às vezes a gente faz um julgamento e não tem noção do que é ali dentro. Muitas vezes aquilo é um hospício. Porque assim, o trabalho é tão insano, as sessões viram as madrugadas, às vezes as pessoas falam assim, aprovou na calada da noite, é porque tá trabalhando 4 da manhã. Quem não quer trabalhar na Câmara não faz nada. Quem quer trabalhar, trabalha igual um burro de carga. É um negócio... Sexta-feira, se você pegar o meu Instagram, o meu Facebook, olha lá 2 da manhã o que eu tava fazendo. Tava lá eu na comissão, fazendo live, dizendo, pessoal, vai aprovar agora. Vamos lá, vamos que vamos. É um negócio de louco. Rodei esse Brasil inteiro. 21 estados, tirando São Paulo e o DF, porque eu já tô o tempo todo nesses estados. Fazendo a caravana da Previdência. Os deputados se articulando. A aprovação da reforma da Previdência é um primeiro passo para destravar o Brasil.
Eu sempre comparo a Previdência, Emílio, com uma mangueira furada. Não adianta colocar mais água numa mangueira furada. Quanto mais pressão você colocar, mais água vai vazar. É assim que é a nossa Previdência. Então a reforma tampa esses buracos. Resolve o problema do dia pra noite? Claro que não. Mas... Só vai desafogar. Gera confiança, gera investimento. Não, então, eles falam que essa reforma vai dar uma desafogada, porque foi uma reforma realmente dura. E foi feita assim, de uma maneira, como é que eu vou falar? Até o povo estava pedindo, a gente viu manifestação do povo pedindo um negócio que em qualquer lugar do mundo nunca acontece isso. Nunca aconteceu isso. Então quer dizer, foi uma coisa... Pode ter certeza que aquele placar de 379 votos foi muito trabalho dessa que vos fala, muito trabalho do seu Rodrigo Maia e trabalho do povo. Porque se o povo não tivesse pressionado, muita gente tinha amarelado. Mas fora a reforma, dá pra citar algum outro ponto positivo? Sim, não. A reforma, por que eu tô falando da reforma? Nós voltamos todo canhão político, a gente voltou pra reforma. A reforma ia passar, né? Por quê? Não é assim, não. Quando começou, não. Quando começou, a gente estavam obrigados a entregar a reforma. Claro que não. Acho que não, Guga. Deixa eu só. Não, peraí, Guga. Deixa eu só. Dependia muito pouco de articulação política dessa. Não. Que bobagem, já chegou um momento lá que não ia passar. Comparado às outras governanças, sem dúvida. Essa foi a mais fácil de aprovar. Não, você tá enganado. Com outros mandatos. Mas isso é uma bobagem. Não é. Tanto que nas outras não passaram. Deixa eu falar. Tanto que nas outras não passou. Claro que você não quer perder o que você conquistou. Não é isso, mas é uma besteira. Eu tava no dia a dia lá, no momento em que os líderes diziam, a gente não vai votar. Quantas vezes vocês viram iniciar o processo de votação e suspender a sessão? Por que você acha que isso acontecia? Suspende a sessão. Começa a articular tudo de novo. Não vai passar. A gente aprovou, Emília, a gente aprovou com 379 votos. Aprovou o primeiro destaque. O que aconteceu? Suspende a sessão! Suspende! Eles ficaram todos empolgados, né? A coisa desembaralhou. Tem que conhecer lá dentro pra saber o que tá dizendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Sem esse negócio de ficar o Guga, porque ele fica... Né, ele inflamando, ele pega o isqueirinho. O que eu queria fazer com você é uma reflexão antropológica da nossa reforma. É o seguinte, isso é a pauta mais filha da mãe que existe porque é a mais impopular do mundo. Por exemplo, o nosso querido Putin foi o último que fez, e ele fez meio que no migué antes da Copa. Lá ele fez uma reforma, ele deu uma reformada na Previdência de lá, antes da Copa do Mundo. Ele tinha 80% de popularidade e caiu para 50% e alguma coisa depois que ele fez isso aí. É um negócio que ninguém quer. Tanto que queria aprovar com o Temer. Calma, deixa eu terminar! Já que é tão de esquerda. Ninguém queria aprovar. Aqui no Brasil aconteceu o oposto. Você vê como o Brasil é louco? Porque todo mundo agora quer ser o dono da reforma. Uma campanha da Jovem Pan. Todo mundo quer ser o cara que fez a reforma. Foi a coisa coisa mais impopular que existe no mundo. Eu falei, cara, eu não consigo entender o brasileiro. E foi assim que nós conseguimos convencer os votos. Porque eu dizia para os parlamentares, vocês vão ser sócios daquilo que vai ajudar a reconstruir o Brasil. Porque quando eu ouvia os parlamentares do Norte e Nordeste, eles diziam para mim, eu não voto nem morto. Me peça qualquer coisa, menos o suicídio. É isso que eles diziam pra mim. Me peça qualquer coisa, menos o suicídio. Eu não vou votar. Aí você chama, aí vai, e convence. E a caravana foi pra isso, pra convencer o povo. Porque qual é a estratégia que a gente imaginou? Bom, se não tá dando certo, ele tem medo de chegar no estado dele, ser vaiado, ter gente no aeroporto lá com cartazinho e joga tomate no cara, o que a gente tem que fazer? Convencer o povo, pra que o povo saiba que ele tá fazendo a coisa certa. Até quando o povo vai aguentar? Esta resposta... Heraldo Peruca fará, dando uma piscadinha. Ele é muito charmoso. Ele pisca. Heraldo Peruca vai fazer um pequeno intervalo agora. Deputada Joyce Hasselman, com esta bancada aqui da Globo News, depois dos comerciais. Por favor, fique aí, querido. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. A nossa deputada Joyce Hasselman já lançando a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Jesus. Vai brigar com José Luiz da Atena. Ou com o Major Olímpio. Ou com o Major Olímpio pelo governo. Não vou, não. Não, governo. Olha que ela pensa. Governo, prefeitura. Não, prefeitura no que vem. Prefeitura é bullshit. Não, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, que se melarem a minha candidatura pra prefeitura, eu posso brigar pelo governo. Mas não tem nada decidido. É só uma pressão que tá rolando e a gente tem que pensar.
Uai, gente, o negócio é o seguinte, as pessoas falam pra mim o seguinte, Joyce, você tá ajudando em Brasília, o Bolsonaro precisa de você, papapá. É verdade. Porque eu não trabalho só com Câmara, eu trabalho com Senado também. Então é Congresso Nacional. Eu tenho que articular nas duas casas. Lidar com o senador é muito diferente de lidar com o deputado. Senador tem punhos de cambraia, como diria aqui o Tonholi. Clube do Senado, maravilhoso. Não, e são pessoas que já foram governadores, tem uma outra experiência política. Tem um campo de golfe, o Clube do Senado. Tem uma outra experiência. Não tem, não. Tem sim. Eles jogam golfe. Então, assim, de fato, né, se eu for para um outro desafio, eu tenho que preparar alguém para estar lá e tocar isso, porque tem que ser alguém que não só que entenda o Congresso. Tem muita gente que entende o Congresso ali, mas tem que ser alguém que entenda o Congresso e entenda o presidente. Articulação. É isso, né? Tem um monte de gente que entende o presidente. Tem, mas não entende o Congresso. Tem um monte de gente que entende o Congresso, mas não entende o presidente. Então, a mágica é isso. Eu entendo muito bem o presidente. Você também não entende. Entendo. Duvido, Joyce. Olhando O nesses 01, lindos... entendo Olhando muito. nesses lindos, você não entende. Eu até sei quando ele tá zangado, é hora de me picar. Hora de eu picar a mula. Quando ele tá zangado, o olhar. Quando ele tá zangado, assim, eu já até sei. Opa, tchau, hora de ir embora. O presidente é... Mas só pra concluir ele aqui, Paulinha. Surpreendente. Então as pessoas ficam me pressionando. Você vai, você não vai. Calma, gente. Primeiro a gente tem que ver quem serão os candidatos aqui em São Paulo. Não dá pra deixar... Datena toda vez fala e não vai. Não sei se vai. Datena diz que vai agora. Não sei, vamos ver. Né? Mas o que a gente tem de certo? Haddad, o Márcio França, o Bruno Covas... Jaiminho volta? Jaiminho? Não, a esposa não vai, Jaiminho. Não. Vai ser ele mesmo. A esposa já disse que não vai. É ele mesmo que vai. É ele mesmo Jaiminho, que vai. Não então, vai. Gente... Vai, então é o seguinte. Não dá pra deixar São Paulo na mão dessa gente. Ponto. Vamos achar um nome de direita. Não é o meu nome? Qual é o nome de direita pra contrapor isso aí? Que tem coragem de chegar e chutar a canela, se for preciso, dessa tropa aí que sabe jogar e sabe jogar sujo. Eu não tenho medo de marmanja. O Frota não vai ser o Dória quer trazer o Frota pro PSDB. Vai que. Não, o João quer levar todo mundo pro PSDB, né? Ele inaugurou o novo PSDB e ele tá namorando todo mundo. Mas devagar com andor que o santo é de barro. Eu até tive num evento com o PSDB. Hoje eu tô quieto, hein? Você fica me dando bronca, hoje eu vou botar. Imagina em casa. A filha dela tá chorando. Eu até tive num evento esses tempos do PSDB, mas deixei bem claro. Eu sou PSL. Eu sou PSL. Eu conheço o João, tenho uma boa relação com o João Dória, mas eu não sou o PSDB. O candidato do PSDB chama-se Bruno Covas. Ele é o candidato do PSDB. Ele é o candidato tucano. Não, acho muito ruim. Nossa. Acho muito ruim como prefeito. Acho muito ruim. Culpa acho que do deixa Dória, a desejar demais. É o cara da balada. Eu acho que o Dória tá tentando dar um tapa agora, sabe? No visual de prefeito. Dória tá quer chamar o tentando Frota dar uma... pra ajudar nos videozinhos. Deixa eu falar. Deixa o Dr. Rolo fazer uma pergunta. O Dr. Rolo... Ele tá de pullover. O Dr. Rolo veio de pullover hoje. Especialmente para você. Você não deixa ele falar. Vai. Não, eu tô acompanhando aí a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixada e particularmente estou indignado. Por quê? Estou indignado porque eu não porque consigo entender. Ele fala inglês perfeito. Então fala Deixa eu falar, inglês. doutor, você é um advogado. Vamos lá. Muito conceituado, é o nosso Obrigado. advogado dos tribunais. Qual é o problema? A prerrogativa do presidente escolher alguém. Não, tudo pra bem. ser Só que vai escolher o filho embaixador. dele. E daí? O É discurso, nepotismo. E daí? Não é questão de nepotismo só. O discurso é que ele vai fazer alguma coisa diferente. E aí ele chega e coloca o filho. Eu quero aí colocar meu filho, tá ontem ok? falou Sou que presidente, os embaixadores brasileiros não fizeram absolutamente O que eles nada. fizeram? Tem concurso público para ocupar Não esses cargos. precisa, você sabe. Não para embaixador, mas Não para precisa. carreira diplomática Não do precisa. Itamaraty. Curso não, na não FAP. nessas, Cê não para sabe, este cê cargo, sabe. não para este cargo em específico. Mas a questão é, será que não tem pessoas mais qualificadas? Foi o deputado Ele mais quer, votado, ele quer. o deputado mais votado, o deputado federal Marina mais votado Manteiga, do que é país. muito criticada Ela é diplomata pelos também. ouvintes. Ela é muito criticada, Que é mas rica, eu bem adoro veste, ela. graças a Ela vai Deus. ficar porque nós queremos. É isso aí. Ela paga pra vir na rádio, é maravilhosa. Ela paga. Ela patrocina o programa, Eu Prolão. recebo. O que as pessoas não conseguem entender é que isso é uma prerrogativa. O cara pode escolher não tô- quem ele quiser. Eu, Emílio. Ó, o Emilinho pode virar os Vou lá e Eu tenho 35 vou anos. representar muito bem o Mas o Brasil. STF talvez se Não coloque tem contra STF, isso. não. Não, tem uma Isso- súmula vinculante do STF Isso é uma para súmula 13. cargos políticos, a súmula 13, exatamente.
Exatamente. Não precisa. Para cargo político é diferente, Mas tô né? falando de moralidade, né? De Mas discurso. o filho do Tite não tá na seleção também? Estão criticando também, hein, Paulinha? Estão criticando. Mas vamos lá. Olha, gente, vamos lá. Eu tô analisando, eu tô analisando a situação. Você tá em cima do muro, você Você tá daquela turma. Atenção, bolsominions! Atenção, vamos trabalhar os robozinhos. O que eu acho é que o presidente, tem que tomar todas as precauções para não ter um desgaste para ele. A minha preocupação é com um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, com um eventual desgaste do presidente. Me incomoda quando alguém, como o Rolo falou, diz eu estou decepcionado, ou quando alguém no aeroporto fala, poxa, eu não gostaria que o presidente fizesse isso, aquilo. Agora, é uma prerrogativa de fato do presidente. Claro Esse cargo é político. E tem que ser alguém de confiança do presidente da República. É alguém que vai desenvolver esse papel de embaixador, representando o país lá, que tem que ter a confiança do presidente da República, que quer estreitar as relações com os Estados Unidos. Né? Ele está com uma boa relação com Trump. 4 meses sem embaixador lá, quer dizer, ele fez 35 anos, esperando isso. Agora, prerrogativa, o Emílio está falando, ele tem prerrogativa de indicar também os ministros do STF. Ele está falando, por exemplo, já falou que, questionando o trabalho do STF. Até o próprio Eduardo também já questionou. Quer dizer, logo ele vai indicar filho para ministro do STF. Pô, é complicado diante do discurso dele. Ele coloca um discurso de que ele vai fazer algo diferente e colocar o filho o mesmo do mesmo. É diferente em relação ao STF. Tem que mudar ele não isso colocaria. Daí, tá ok? Ele não Lembra colocaria do filho do Lula? Os caras você dá margem pra tudo tudo isso. É prerrogativa dele não, também, a comparação não vale. Como embaixador, a gente acharia colocar o impossível filho como alguém do STF? Não tem o menor sentido. E vou dizer uma coisa pra você. Embaixador é uma mordomia. Então, é isso aí. Maravilhosa. Você tem mordomo, você tem... Parece um rei. Sim. É um rei motorista, Deixa o cara de uma lá. mansão, festa. Deixa o cara lá. Posso fazer uma pergunta sobre Deixa o cara lá e não... Porra, fica essa conversa. Posso fazer Agora, a responsabilidade, assim, fica todo mundo metendo a colher, a gente tem que meter a colher mesmo, porque somos eleitores, mas a responsabilidade é do presidente, 2 duplamente. milhões de votos, né? É duplamente do presidente. Então, assim, se ele tá como presidente assinando embaixo, dizendo eu acho que meu filho pode ser embaixador nos Estados Unidos, caso dê qualquer coisa errada, eu espero que não dê, ele sabe que a responsabilidade é dele. Ele não é doido de fazer uma coisa que trouxesse um desgaste. Não é. Ele entrou no campo. Ele entrou no Maracanã. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Quando todo mundo acha que o presidente não sabe o que está fazendo, a história mostra que ele sabe o que está fazendo. Tem que parar com esse negocinho e pensar no povo, entendeu? E aí a gente perde tempo, parece que fica falando de Kardashians, esquece de coisas importantes para a população. Mas como eu gosto de uma fofoca, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que eu adoro uma fofoca. Deu uma tretinha entre você e minha amiga também, Carla Zambelli. Aliás, sua amiga das duas. A Zamba? A Zambinha? Eu queria saber o que aconteceu, porque parece Puta, que ela... isso, hein? Chato pra você. Não tem bolacha aí pra você. Pegou mal. Pegou mal, Paulinha. Desculpa, Paulinha. Tá desculpado. Parece que ela fez um tweet falando que você... Eu ganhei 1 litro de cachaça aqui. Joga na cara dela. Eu ganhei 1 litro de Eu cachaça. achei que fosse o tônico da juventude. Parece que ela fez um tweet falando que a medida 870 fosse aprovada, deram 2 ministérios, enfim. E aí você chamou ela de burra. É porque é. Nossa! Vocês ainda estão... O que aconteceu? Vocês são do mesmo partido, Joia. Não, mas aí é o seguinte, a questão partidária não tem a ver com neurônios, inteligência, massa encefálica. Como assim? Se explique. Então, assim, quando eu vejo alguém falando uma bobagem, tentando desarticular uma articulação do próprio governo, quando o próprio presidente disse, olha, tem que manter a 870 do jeito que tá, parem de atrapalhar, senão não vai que passar. É 870? A medida da reestruturação dos ministérios. Ah, tá. Lembra aquela confusão Sim. com o AF com Moro, com o AF sem Moro e tá. Sim. Aí o presidente fala, parem.
Parem que tá dando caca. VDM. Porque aí o governo aprovou E 2 aí a pessoa, pra tentar ganhar uns likezinhos, vai me provocar. Agora não tem mais like. Acabou o like. Agora acabou o like. Ela reclamou Então, assim, do fim do like, né? A Carla também. sei lá se reclamou. Foi, tá? ela deu Eu uma não sigo mais conspiração as contra o redes. Bolsonaro. Mas aí é o seguinte, o que que eu resolvi, assim, deixa. Aí chamou ela de burra. Chamei. Não, mas também não pode, não cabe a nós. Não cabe a nós, entrar parlamentares. nesse super pop. É um gênio, é um gênio. Ô, Joyce, tá muito super nervosa. inteligente. Quer que eu faça um break? A Joyce Não, dormiu não só precisa 2 fazer um horas break, pra não. fazer a Cadê a reforma Mari? da O que você acha Previdência. Trabalhando dela? muito. Vamos fazer umas Gosto férias da Mari, agora? da Mari, mas eu gosto você dela. como mulher, Eu você acha que ela gosto nos dela. representa como mulher? Nos representa, Ai, não te emenda, rapaz. Então, mas você acha que tem assim muito, como é que eu vou dizer? Porque tem uns caras que são mais elitistas, tipo Alex Paim, que é um cara assim, amigo do Freixo, Caetano Veloso. Entendi. Paga o stand-up dele com a Lei Rouanet. Não, Maconheiro de elite, é maconheiro de elite. Maconheiro de elite. Só Maconheiro de compra elite, maconha Alex boa. Paim. Não vamos, como é que fala? Diminuir os nossos colegas. Afinal de contas, a gente convive muito bem, graças a Deus, aqui nesse programa. Mais ou menos. Mas a gente respeita todas as opiniões, mas eu sinto um pouco de... Como é que eu vou falar? Vaidade. Da parte deles, um pouco de... Cinismo, desdém. De desdém, tratando que como desdém? uma espécie de segunda categoria de seres humanos. Essa turma, Que os turma? evangélicos, a bancada dos ruralistas, essa turma, eles têm assim um pensamento meio Leblon. Coitado, os ruralistas são muito Guga Noblar, um pensamento assim. Ruralista, coitado dos ruralistas. Eles ficam avaliando o inglês do Eduardo. Como se os embaixadores que estão aqui no Brasil falassem o Português fluente, né? Fluentemente, como se ele fossem, todos fizessem cursos de português, como se os embaixadores fossem... Você não acha que tem um pouco de preconceito com essa turma nova que entrou, com a turma que eu tô falando, a turma mais intelectual? Eu acho que sim. A mudança foi muito grande, né? E muita gente não está sabendo lidar com o tamanho da mudança. 70% de renovação no Senado, 50% de renovação na Câmara, muita gente boa eleita e muita gente ruim também, gente. Eu tenho falado isso, Emílio, por onde eu passo. Não fique imaginando, não, que porque o Cabra se elegeu a primeira vez é nova política. Porque tem um monte de gente novinho que chegou lá fazendo tudo errado. Né? Fala, tu é tudo que só fala em cargo. Quer mesmo? Então, mas você acha que os caras estão errando por ingenuidade ou por burrice mesmo? Duas coisas andam juntas. Tem uma coisa, ser ingênuo, outra coisa... Ou por esperteza, tem ingenuidade, tem a burrice, tem a cretinice, né? Tem a esperteza deliberada, né? Então, Mas até dos novos? Não, tô falando de alguns. Não, Tô falando de alguns e não tô... Né? City 3. Agora, tem muita gente boa que entrou. Muita gente boa que tá ali pra fazer, que tá aprendendo, né? Algumas pessoas perguntam, mas como é que você tá transitando tão bem, né? No Congresso, Câmara e Senado, porque as reuniões do Congresso são diferentes, né? Você junta as duas casas. Por uma coisa bem simples. Quando eu ganhei a eleição, eu fui para Brasília, eu me internei, eu estudei todo o regimento. Todos. Eu fui estudar. Gente, era outro mundo para mim. Outro mundo. Então, o que eu peguei? Peguei o regimento, estudei. Aí eu fui conhecer, peguei o melhor regimentalista de lá pra entender os remédios do regimento, como é que você aplica o regimento. É isso! Como é que você vai entrar num tribunal, meu amigo, fazer uma defesa se você não leu aquilo que você tem que defender? Então, essa é a diferença, muitas vezes, que você vê que alguns demoram um pouquinho mais, não sabem muito o que fazer, fica ali, e agora? Pego no microfone, não pego? Mas é hora de falar, dinheiro, não é? né? Alguém te surpreendeu? Ela sabendo, mana. Alguém te surpreendeu? Por bem? Bastante gente me surpreendeu, a maioria me surpreendeu bem, né? Nós temos aí na minha própria bancada do PSL, tem bons nomes ali, gente que tá... Vou pegar de lugares, né, distantes Argento aqui. Faur. A gente tem... Ele é maravilhoso, com aquele bigodão. A gente tem uma mulherada... Tá vendo? Vocês são tudo... Debochadinho. A gente gosta. Mas já do irônico. Eu gosto do Paulo. Eu sigo. A gente tem uma Personagem. mulherada poderosa lá, gente. A bancada feminina, vocês não têm ideia. A Maris disso? Vocês não têm... A Damares não é da bancada sei, feminina, do quê? falando da bancada na Câmara. São 70 mulheres. Gente, é a maior bancada que tem lá. E a mulherada, eu vou te falar, viu?
né? Hoje elas são comandadas pela Dorinha, a Soraya Santos era quem comandava antes. Então, assim, eu nunca fui muito dessa coisa de clube de Luluzinha, mas eu comecei a rever os meus conceitos, porque aquela mulherada, quando se junta, sai de baixo. Elas viram um trator, elas fazem o que elas querem. Então, ali tem muita gente boa, assim. Tem gente que vai demorar um pouquinho pra aprender, mas vai se aperfeiçoando. Carlinha. E tem gente que é francês no samba. Não vai sambar nunca, amigo. Esquece. Esquece. Acabou. Então, mas você acha que a cagada... vamos pegar agora as cagadas. São 200 dias do Bolsonaro, o cara já viu que a economia tá meio patinando. Gente, tá uma acabamos de merda. aprovar a reforma. Calma. Mas vamos lá. Hello. Peraí, calma. Reforma não foi aprovada ainda. Aprovamos Dia em 6 primeiro de agosto. turno. 6 de agosto. Contra a minha vontade, tá? Eu sei, mas eu quero saber de você o que teve de bom. Eu achei bom poder desligar o telefone pela internet, que é uma coisa que também tá desde 2014. Que você não podia, você ligava pra Vivo lá, eu quero cancelar. 12 horas com o telemarketing. Agora você manda um e-mail já, fala tchau. Que foi feito para as classes mais pouca coisa. favorecidas. Não, eu vou falar das coisas que eu acho. Achei bom o negócio da carteira 10 anos. Bom. Achei bom, fizeram um acordo com a Alemanha. O moleque aqui pode ficar 1 ano lá, trabalhando no visto. 1 ano aqui. O que mais teve de bom? Doutor Rolo, você a abertura do Mercosul. O Mercosul. Não, o Mercosul é uma porcaria, mas foi legal. Eu vou citar 3 exemplos. Não, mas peraí, calma. Que mais? Ele tá desburocratizando a atividade econômica das empresas, está flexibilizando, tá desburocratizando a atividade das empresas, e isso aí tende a melhorar a economia e gerar mais empregos, né? Tá, mas que mais, assim, que fez mesmo, que foi... Tem a cadeirinha, que os caras falam da cadeirinha, porque na verdade era um pacote. A cadeirinha eu já discordo, já acho que é ruim, que é um ponto ruim. Não, porque eu, por exemplo, tenho filho, eu sou um pouquinho, quer dizer, bem mais novo que o Emílio, né? Mas eu andava no... Só que tá mais acabado, Eu andava no Voyage solto lá no banco de trás, tudo. Hoje a criançada anda na cadeirinha. A cadeirinha é um instrumento... Você andava é tiozão. Andava no porta-mala lá, então, tudo. O Bolsonaro é tiozão, pô. Ele andava no Monza. Você lembra Brasília? Na carroceria da Pampa. Meu pai tinha um Pampa. Da Saveiro. Ia solto lá, o pai fazia a curva, você ia rolando. Hoje não, olha, hoje tem a cadeirinha. Tem 3 pontos que eu acho, além da questão da reforma da Previdência, eu vou trazer aqui para o Congresso, que são as medidas provisórias, que também passam pela minha mão, né? 3 medidas provisórias são importantíssimas aí, que eu acho que merecem grande destaque. É da liberdade econômica, que ele falou, a 881. Essa é boa. Porque tira, né, o Estado, como o presidente dizia, do cangote do cidadão. Então, é muito importante. A gente está com o prazo esticado nela. Por quê? Por conta da Previdência. Como ficou nessa enrolação? A prova demora mais um pouquinho, articula mais um pouco. Vai dar, não vai dar, para tudo, vai na frente. Aquela confusão. Acabou que algumas MPs caíram e outras ficaram pertinho de cair. Então, essa 881 a gente tem que aprovar. A 870, que foi a que diminuiu os ministérios, né? Eu acho que isso foi um ato de coragem do presidente, porque quando você corta o Estado, pega uma tesoura e tuft, você também corta a esperança de muito partido político, que dizia, eu quero esse quinhão pra mim. Fala assim, não vai ter não, né? Então, mas impactou bastante os gastos públicos essa eu não tenho esse levantamento, Rolo. Então, não tem os números. Eu podia enrolar você, mas não vou. Espera, tá? Quando é que o governo vai? O governo diz que vai agora abrir lá quando a economia do BNDES, a Caixa Preta? Não, o BNDES é outra coisa. Não, calma, deixa eu terminar de concluir. Não, vai liberar a parte boa. E tem a 871, que é a MP antifraude, que foi o início da reforma da Previdência. Com ela, nós economizamos, só combatendo fraude, 200 bilhões, essa é a expectativa em 10 anos. Então, você soma 200 bi com 900 bi, dá 1,1 tri. Né, que é a reforma de um tri que nós tanto queríamos. Então, essas 3 MPs, que eu cuidei delas na unha, porque poderiam caducar, são extremamente importantes. Lamento muito que a medida provisória que cortava, né, tirava o oxigênio dos sindicatos tenha caído, a 873, que é aquela que impedia o desconto em folha. Estão querendo acabar com a contribuição obrigatória para as entidades de classe, inclusive para a OAB. Eu acho que você estava defendendo isso também, né? Sim. Eu defendo isso há bastante tempo. Agora, em relação a essa MP 873 que caiu, e caiu por falta de tempo, tá? Porque como é que funciona, né? Para vocês entenderem. O presidente manda uma medida provisória. Ela tem 120 dias de vigência. Só 120 dias. Se não for aprovada, caduca. Só que para ser aprovada, ela tem que ser aprovada numa comissão
comissão mista do Congresso, que daí é a minha responsabilidade, que envolve deputado e senador. Quando aprova essa MP com um relatório, que nem sempre é o que a gente mandou, ela vai para a Câmara, começa a tramitação na Câmara, e quando ela passa na Câmara, que ela vai para o Senado. Então, você já imaginou 513 debatendo na Câmara, mais 81 no Senado, mais as discussões na comissão mista de medida provisória. Por isso que, às vezes, o prazo é curto, 120 dias acaba sendo pouco, né? E, de vez em quando tem uma coisa mais importante, como a Previdência... O Rodrigo Maia teve aqui, ele falou também que isso tinha que mudar, né? Ele não gosta muito de medida provisória, porque a medida provisória tira um pouco o poder do Legislativo, né? Por quê? Porque é um ato do presidente. O presidente vai lá e tal, dá uma canetada... Atividade atípica legislativa do Então, mas presidente. agora diminuíram para 4 só, né? Não diminuíram, não. Não? Não, o Maia falou que vai... Não, tem um projeto para isso, mas não passa. Para 4 não passa. Não tem o menor sentido. Vamos pegar a tragédia de Brumadinho, por exemplo, que aconteceu em Brumadinho, né? Como é que você faz para você mandar recurso imediatamente para lá? Medida provisória. Entendeu? Não, mas aí por exemplo, da liberdade econômica acabou revogando dispositivos do Código Civil. Então aí a crítica que se faz é, revogar dispositivo do Código Civil por medida provisória. Então tem também o excesso de mas poder aí a chance do Congresso de arrumar. A gente tá lá para isso. A gente não tá lá só para aplaudir e nem para vaiar. Tá para trabalhar. Então se pega um texto, o texto não tá perfeito, você ouve os especialistas e tal e ajusta o texto. Aí a responsabilidade é do Congresso Nacional. Se sair do Congresso Nacional uma medida aprovada que não seja, né, que seja uma porcaria, por exemplo, a culpa é do Legislativo. Porque o texto do presidente vale 120 dias ou até a aprovação. Depois aí Muito bem. Cabe O a Merval nós Pereira ajustar. me chama agora. Olá, Merval. Olá, tudo bem? Menino, você veio fazer figuração, não deixa você falar, Merval né? Pereira. Você não vai falar hoje, esquece. Deixa eu falar sério. Ela dominou a bancada. A pergunta que ficará para o próximo bloco será a seguinte. Se eu vou ser candidato a prefeita. Não, Ele abre todo isso aí. Isso aí já tá claro. Já tá claro e definido. Bruninho, cuidado com a Joyce, que Isso a aí Joyce te você já pega, tá pega daqui, articulando, pega já de tá lá. O que você vai fazer pela Rua Augusta? Já tá lá com a Maria do Rosário, já tá lá com a turma. Purpurina. Tá toda ensaboada, Joyce. Saboada, O que eu quero saber é o seguinte, minha querida Joyce. O nosso querido Glenn Greenwald. Olá, Emílio, tudo bem? Estou aqui pelo nome da democracia do Brasil. Eu quero saber o seguinte de você. Trazer os dois juntos. O Glenn Nossa, ia pegar. vai fritar Sérgio Molho? No próximo bloco saberemos se o Glenn vai dar aquela fritada na Lava Jax. Respeita, rapaz. Se o Glenn vai fritar a Lava Jax. Eu Será? converso com 511, além de mim, mas com a Gleice não dá. Eu acho que Muito vocês bem. foram Tem limite. separadas na maternidade. Tem ficaram limite, tá? Tem limite. Não pilha ela, pô, ela tá tranquila. Daqui a pouco. Não foi Aí a gente começa a espancar, entendeu? Aí a gente Depois, bate, aí é a isso aí. violenta, aí é muito brava. As duas fiéis. Depois Agressiva, dos bruta. comerciais, Bruta. a gente vai saber, a gente volta daqui a pouquinho. Hoje uma presença ilustre. A nossa querida Joyce está aqui, sempre batendo um papo bacana com a gente. Já não é de hoje que ela vem aqui no Pânico. Que mulher. A gente queria trazer Tava faltando. a Tabata Tava não faltando, vem. tava faltando. Olha, o Não, que eu mas já... estão falando muito, os caras estão aqui. O que eu já pedi pra Tabata vir aqui, mas ela não vem. Não vem. Não vem de Por que jeito ela não vem? Não sei, A cara. Joyce tem que falar com ela. Fala lá com a Tabata. Manda nudes pra ela, Emílio, convence. Uma menina legal, eu acho ela uma menina legal. Hã? Manda nudes pra ela, que ela Manda nudes. quando ela vê o charutão do vovô, ela vem. Você sabe... Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que um deputado, Tem processo, demora. eles não sabem que deputado dá voz de prisão. Eles não Qualquer sabem. cidadão pode dar voz de prisão. Mas um deputado tem Ele essa... prender, Você não pode zoar A Jojó. um representante Eu do acho O povo. poder gosta Jojó de pessoas que todinho. não tenham medo do poder dela. Ela guarda bicha abusada. Se for só bicha boazinha. É uma questão de elan, não é, doutor? De educação. tem elan, que é Você doutor, respeitar Elan. um representante. Eu acho que você Quase um travestista, adora me minha fervido. Você acha que prisão. ela não tá gostando? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Remove a minha pedra, me faz um milagre. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, além de Guga Noblar, o nosso homem em Brasília, ele que anda pelos subterrâneos lá do poder. Temos a presença do Dr. Rolo também e a presença de Joyce Hasselman, a nossa convidada hoje, deputada federal pelo PSL. Guga, você tem alguma pergunta? Não, Joyce, eu vi que você no bloco anterior disse que cometeu o erro de fazer jornalismo. Você chegou a citar o jornalismo como um erro da sua vida. Não,
Você isso diz foi uma isso brincadeira, porque, não foi uma assim, brincadeira. querendo ou não, aconteceu aquela história que você acabou sendo banida, é isso? Do jornalismo Não, por isso é uma plágio? mentira. Imagina, Você foi... isso não existe. Primeiro, vamos pegar a legislação. Como é que alguém vai banir alguém de alguma coisa? Isso não existe. Isso não existe, é uma mentira deslavada daquele sindicato ligado à CUT, sindicato vagabundo de jornalismo lá do Paraná, que só tem gente ligada à CUT. Eu tenho uma briga com o sindicato desde que eu entrei na universidade, porque aqueles filhos de uma égua do sindicato não queriam que eu trabalhasse. Eles tinham uma norma, não sei se em São Paulo tem, mas no Paraná tem, de que se você é estudante, você não pode exercer um cargo remunerado. Você pode ser um estagiário, mas sem receber porra nenhuma. Gente, desculpa, eu precisava trabalhar e eu precisava ganhar dinheiro. Lembra? Disputava abóbora com os porcos. Eu precisava de dinheiro pra me sustentar. Meu pai não me pagava nada. Então, eu comecei a trabalhar numa TV, né? Era uma TVzinha pequenininha na época e junto fazia o curso de jornalismo. Quando eu assumi a CBN acadêmica, o sindicato pirou e foi lá, fez manifestação, mandou documento para me tirar da CBN porque diziam que eu tinha tomado um lugar de um cara que não era formado, né? De um formado. Eu dizia, mas se tem alguém melhor, vem aqui. Eu era líder de audiência e nossa briga começou aí. Eu não recebia sindicato na rádio. Então a briga é antiga. O que eles fizeram foi quando, depois que eu saí do Paraná, depois que eu estava em Brasília já pela Veja, né? Eu saí de São Paulo, estava fazendo uma série lá em Brasília. Eles juntaram lá um grupo de 10, 12 jornalistas, juntaram 65 reportagens que dizia assim, o que a lei me exige? Eu pego um texto da Jovem Pan. Eu tenho que colocar assim, da Jovem Pan. É isso que ele me exige. Ele não exige que eu diga Emílio Surita Jovem Pan. Ele diz já Jovem Pan. Não pode dar o furo. Pegaram inclusive, material de assessoria e tal, e fizeram, não me comunicaram, fizeram essa esculhambação. E qual foi a minha punição? Você será banida dos quadros do sindicato. Eu nunca fui sindicalizada. Eu nunca quis dar um centavo para aquele bando de sem vergonha parasita. Então foi isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, derrubei essa nhaca. Eu derrubei. E alguém fala que eu derrubei? Não, porque nenhum jornalista vai lá olhar a decisão do tribunal. Só fica com esse sem vergonha aí, desse Glyn que fica tweetando esse negócio aí. Isso que eu quero colocar. Isso que eu quero colocar. Então isso é uma mentira deslavada. Quando eu falei, eu brinquei, me arrependo, não me arrependo de fazer jornalismo nunca. É porque eu tinha iniciado um estudo em medicina. Então, meu sonho era ser médica. E eu me apaixonei pelo jornalismo. E as pessoas brincam comigo. O jornalismo tem a fama de não pagar. Você é da facada dos pacientes. Você acha que o Glyn vai fritar o Moro? Eu acho que o Glyn vai ser preso ou deportado. Mas por que preso ou deportado? Você tá muito radical. Gente, querida. Eu não sou jornalista da CNN. Ele é chachá, foi fazer o tweet. Você sabe que o Davi Miranda tá puto com você. Não veio aqui. Conversa comigo. Você falou com... Ele não veio, ele pediu direito de resposta. Veio o Glyn. Conversa comigo. Tá com um discurso parecido com o do Lula de expulsar o cara lá. O Lula que quis expulsar jornalista também. Como é que é? O Lula quis aquele cara que falou que o Lula bebia. Não. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de um cara que pegou, sabe-se lá como, material fruto de crime. Aí é fogo amigo, hein? Foi alguém lá de dentro. Crime. Então, mas o Glyn, eu ouvi dizer, minhas fontes, evidentemente as minhas fontes, esse Glyn é muito mal visto nos Estados Unidos. Ele é mal visto em todos os lugares. Os caras não gostam muito do Glyn lá. Mesmo os democratas e republicanos. É um cara, entendeu? Então, mas qual é desse? Qual o apito? Qual é o apito de querendo balançar o barco, pelo jeito. Olha, o que o meu caso de tapas, né, com o Glyn foi quando ele fez uma crítica no Twitter, que nem me lembro o que era, e eu contei lá no Twitter que ele vendia notícia, vendia furo de reportagem aqui no Brasil. Ele vendia o furo? Vendia. Deixa ele. E eu contei, inclusive, pra quem ele vendeu qual foi o veículo, qual foi o valor. Aí ele subiu nas tarancas e rodou Baiana, amor. Porque assim, eu não vou ficar ouvindo besteira, bateu, levou comigo, não tem conversa. Eu não vou ficar ouvindo besteira de qualquer um que acha que pode falar essas asneiras como ele. Daqui a pouco ele vai botar no Twitter lá o link antigo do sindicato, dos jornalistas ligados à CUT, que fez essa armação contra mim, né? Então, é esse cara que pega um material... Não, a fonte é muito boa, viu?
porque também Inclusive, você conhece muito. Ó! A fonte é muito Inclusive, boa. te pagou, bonitão. Joyce, por falar... É muito, você conhece muito. Por falar aí, nisso, vendeu furo. Na hora que cortar o microfone, eu falo qual é a fonte. Que todos vocês conhecem muito, mas muito. Sério? Na intimidade, tá? Nossa! Já sei quem é. Aqui Precisa falar não, É. não precisa falar não. Aí o cara pega um material que é fruto de um crime pra fazer esse estardalhaço e fica... Meu E amor. fica gente, pelo amor de Deus. Joyce, teve uma outra questão que veio você o- levantou, Você foi acha bem que ele não fez polêmica. a Olha aí, é mais feio. Olha aí, é mais Essa foi feio. polêmica. Peraí. Os Não, 600 milhões que ela falou que uma revista não, ia peraí. receber foi Não, eu polêmica. sei, mas peraí, não vamos falar... Isso é bom. Eu sei, mas... Porque ele tá falando, ela tá Não, falando de... peraí, calma. Ela tá Deixa eu falando de perguntar uma vender coisa pra notícia. você. Você acha que ele vai fritar? Como é que tá lá? Como é que tá no bastidor lá? Ai, a esse gente papo? não tá nem aí lá em Brasília Não? pra ele. Nada. Sabe o que é? Zero esquerda, assim. Puf, nada. O Moro continua a vida dele, a gente continua a nossa vida. Tá nos Estados Unidos a gente comprando dá uma iPhone olhadinha, novo. a gente dá uma olhadinha no Twitch, é bobagem. Dallagnol Mas no assim, Beach Park. gente, não muda em nada a nossa vida. Isso Sério? Sério. Que não, hein? Pô, não é possível uma fofoca dessa. Surita, zero. Ah, fala a verdade. Zero. Porque Tá confiante. Brasília, é aquilo que eu disse pra vocês, pra quem trabalha, é um ritmo tão insano Você que nem pra vê gente o que isso é tá bobagem. acontecendo. Você não... Deixa eu falar. É besteira. Então, mas você acha que isso é o quê? Você acha que foi da cabeça dele? É difícil saber. Claro que Mas não. você acha que vão... Os caras da Polícia Federal falaram que é muito difícil encontrar quem hackeou, quem foi o cara que bolou esse Pode ter negócio. sido fogo amigo, porque pode ter sido alguém Não lá sei, do mas próprio Pode processo tudo, né? Daí mandado teorias, a ele. teorias a Não gente existe. tem, É. a gente tem N, Teoria a gente né? inventa 10 aqui. Mas Pode. isso... O que você acha? Agora, o hacker, por exemplo, eu há Ele uns, não tem o direito de há publicar uns 2 como anos, jornalista? há uns 2 anos eu fui vítima de hackers, né? Com ameaça de morte, aquela coisa toda, mandavam cabeça Porco. decapitada, mandaram porco pra minha casa, aquela coisa que vocês Porco viram. de morto. Porco e abóboras. Mandaram uma cabeça de porco pra minha casa. Horrível isso. Jogos de É. montagem. Você acha que Tava escrito acharam os Palmeiras não tem caras? mundial. Gente, esses safados, eles se escondem no submundo da internet, na Deep Web. É quase impossível rastrear, porque é um sistema justamente para evitar o rastreamento. O cara manda um e-mail aqui, o e-mail vai para a Rússia, da Rússia para a Polônia, da Polônia para os Estados Unidos, aí volta para Cuba, e não sei o quê, aí chega no Brasil. Você não tem IP, você não consegue, né? Então são caras profissionais. Mas no caso do Intercept, você não acha que eles têm o direito de publicar o Sou material que foi jornalista. enviado como jornalistas ou não? Ele não comete criminoso, crime né? ao publicar o que foi obtido de maneira ilegal. Vários não casos tô da dizendo imprensa, isso. da Eu não foram tô obtidos ilegalmente. Eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que eu não compactuo com o fruto do crime sendo usado para atacar um homem sério como o Sérgio Moro. Então publique tudo. Tem. Se tiver realmente alguma coisa contra o Moro, eu sou a primeira a assinar embaixo. Tem alguma coisa de fato, publique tudo. Vamos fazer perícia. Crime não tem, né, doutor? Não, nesse caso... Crime não tem. Não, Então, o mas crime então, é na mas- obtenção, né? O Então, crime mas é fofoca. Por exemplo, eu tava lendo uma que o Dallagnol... É, Dallagnol é Beach muito Park. Beach nerd, Park né? é muito legal. O Dallagnol... É meio lá, tudo painho bem, ele, Paraná, né? Meio cara de tonto. igual Moema é painho. diferente a coisa, né? Não, ele fica Eles falam tirando meio assim. sarro dos meus colonos lá o do Dallagnol, sul. é. Ele também deve ser criado por Noema colono. é diferente aqui no Paraná, tá, as Manuel. coisas estão acontecendo aqui no Paraná, é meio nerd. E o cara mandou um agora que eu li, porra, que era ele ia fazer um evento. Ele ia fazer um evento, aí ele pede uma passagem, aquilo sai como notícia, uma coisa que ele mandou gente, pra pelo mulher. amor de Deus. É O fofoca. evento paga passagem. Isso aí é lá gente. do Léo Dias, pô. Você acha que ele vai ter que tirar do bolso Anitta. dele pra fazer evento? Eu viajo o Brasil inteiro. Então, eu mas- não cobro mais. Olha Não, que mas- saco, virei deputada, não posso cobrar mais palestra. Quer dizer, Não. posso, mas não cobro. Posso. Mas aí é a posso, despesa, né? Mas a despesa, óbvio, O hotel, gente. a comida, uma Se academia. ele ficou no Beach Park, no Beach isso, no Byte aquilo, no Ibis, qual é a diferença? Mas ele recebeu também cachê, além do... E não pode? Qual o problema? Mas Ele assim, é pode. porque ele tá se Porra, olha ele o estaria Lula! usando um carro. O Lula- As pessoas foram pra cima do Lula igual. Não, ele que eu Ele me pode lembro, ele exercer cobra 30 atividade mil a de palestra professor. dele. 30 mil. Né? Não 1 milhão, como era o hein? caso do Bom Lula, cachê. né? Bom cachê, porra. 30 aí tá. pau a Agora eu gente cobrava vai. 40. Tá igual o Paga- nosso. cobrava Agora, 40. o nosso é 30 também. Emílio, é mesmo? aproveitando que É a ela mesma falou... coisa que o Dallagnol. Eu Se cobrava quiser- 40. Não, mas a- E pagamos a passagem do bolso. Mas só aproveitando que ela Aí falou tá que vendo, vendeu já dá notícia, despesas, porque Deixa eu teve- falar. Teve Isso essa aí. história séria Não, da agora venda falando de notícia. sério. Agora falando, vocês são Cavalo, jornalistas. Sou cachê. jornalista. Sou jornalista, meu irmão. E a profissão nem precisa Você mais acha que se isso- formar.
Isso não é uma notícia, né? Isso é pra sair na fofoca, pô. Então, mas o que eu acho o mais... Dallagnol foi lá no Beach Park com o filho. Porque as pessoas dizem que ele estaria usando um cargo público pra se promover de uma maneira privada, pra enriquecer e tal. A crítica é essa. Eu, inclusive, tô pensando... porque assim, eu tenho palestra... Quer beber? Quer um gole, Quer alguém aqui, ó. Pega uma caipira. Ó a oposição ligando. Não pode falar no ar. Quem? A oposição ligando. Opa! Chamar você, hein? Grupo do charuto. Ô, Joyce, vamos falar agora. Vamos falar de outras coisas, Joyce. Outra coisa, os advogados estão bravos. Tô no ar, queridão. Eu te ligo. Tô no pânico. Posição. É o Frota. Tá bom? Não. Oposição. Canhota ligando. Deixa eu perguntar, os advogados estão muito bravos agora. Eu gostaria... Os advogados da OAB. Da OAB. Por quê? Vocês vão mexer. Porque é o seguinte, os caras estão mexendo em vespeiro. É muito vespeiro, né, Joyce? Não, muito chocolate. Muito vespeiro. Pessoal falando de boca cheia. Muito vespeiro pra mexer. Quer uma cachaça? Eu ganhei. Oba! Mas não é só OAB, é entidades de classe, né? Não, gente, olha. Então, mas traduz pra gente, os caras tão loucos. Porque é aquilo que o Bolsonaro falou, é a quimioterapia, vai mexer com muita gente. Por exemplo, vai mexer com os empresários, né, na tributária vai mexer com o empresário, vai mexer com o incentivo, vai ter que mexer nessa coisa. Parece que tem uma medida provisória para alterar o Código de Defesa do Consumidor. Isso. Eita. O que é realmente que os caras... Eu tô precisando de MPs, eu até falei pro Jorge, que é o nosso ministro lá, me manda a medida provisória que eu tenho que distribuir lá pros partidos, porque fica todo mundo, me dá um MP pra relatar. Então, o que é que os caras tão puto agora? E se você acha que esse protagonismo, vamos chamar assim para usar uma palavra muito bonita que as pessoas usam na Globo News, que eu vejo sempre. É na Globo News. O protagonismo da Câmara agora está muito maior, dos deputados, do Senado e não sei o quê, meio que descolou. Como era na época do Barba, aquele, vai lá, resolve o problema. Foi em péssima imitação do Lula. Mas era um negócio que não tinha esse protagonismo. Aqui. Você não via muito o presidente da Câmara, nem aparecia na televisão. Você acha que isso é melhor pro processo, para as pessoas assistirem aquilo, vendo quem faz quê? Você acha que é até uma aula de como funciona esse presidencialismo? Eu acho que a gente, assim, deu uma confusão nos últimos anos, uma mistureba, né? Virou uma geleca o legislativo com o executivo e o judiciário. Então você via o STF legislando, você via o pessoal do Congresso se metendo às vezes no executivo, o presidente às vezes meio refém, às vezes também querendo se meter no legislativo. Eu acho que é saudável para a democracia brasileira a gente separar os poderes como eles devem ser na Constituição, independentes e harmônicos. Não é sair se matando, não. Agora, não pode ter uma interferência, né, que não seja saudável. Então, assim, misturou demais. Quando um presidente, como aconteceu com o Lula, comprava o Congresso, virava uma coisa só. Era um trem só, aquela coisa embolada, né? Então, assim, as pessoas não foram depositar o voto na urna para você ter presidente comprando o deputado. Elas foram lá para ver o deputado representando aquela pessoa que votou nele. Então, eu acho que essa separação é muito saudável e o presidente gosta disso. Ele gosta disso. Ele sabe que ele sempre reclamou muito também, quando deputado, da interferência do judiciário no legislativo. No próprio caso dele, vocês se lembram disso, rasgaram, né, algumas prerrogativas que ele tinha como deputado à época daquela discussão com a Maria do Rosário. Então, eu acho que agora as coisas estão aos poucos entrando em seus devidos lugares. Eu acho isso saudável. Agora, tem que ser harmônico. Não é poder brigando com poder, porque de quem perde é o povo. Se você tem o Congresso... Não, o povo sempre toma na tarraqueta. Não vai tomar. A gente já está acostumado a tomar nabo, Joyce. Não vai tomar nabo, não. Você sabe disso. Não vai tomar nabo, não, que nós não vamos deixar. O nabo entra gostoso, mas chega uma hora que saímos e vamos para a rua. Tá todo mundo Agora saímos e vamos para a rua. Tá todo mundo muito disposto a acertar, Emílio. Tirando aquela meia dúzia que eu falei pra vocês, que chegaram lá pra fazer lambança, ou que continuaram lá pra fazer lambança, né? Aquela meia dúzia de uns 30, 40, né? Tá todo mundo muito disposto a acertar. Né? Eu vejo isso. As próprias relações, você vê o presidente Davi Alcolumbre, eu vejo ele às vezes sendo massacrado aí na internet, né? Tá lá disposto a acertar, disposto a fazer, trabalhando também, virando noite, trabalhando, faz reunião e tal. O Rodrigo Maia, critique, gosta, não gosta, ele tá ajudando e tá ajudando muito.
Ele tá ajudando muito. Pô, você tem que levar ele no Dr. Baracá, pô. Tadinho, ele tá de dieta, né? Ele tá de dieta. Água, limão, glutamina e gratidão. Água com limão o dia inteiro. Água, limão, glutamina e gratidão. Pro Maia, perdeu o carboidrato. Mas ele ajudou demais, gente, aos trancos e barrancos ali, porque vocês viam que tava todo mundo muito sensível. Então, um ventinho dava pneumonia, entendeu? Um ventinho dava pneumonia. Ele criticou bem o Bolsonaro, que o Bolsonaro não estava atuando para aprovar a reforma. Né? Ele criticava e muitas vezes era criticado pela militância. Então, o que acontecia? Virava uma troca ali de críticas, porque ele era atacado nas redes e... perguntado, questionado, ele acabava fazendo alguma crítica que às vezes nem era uma crítica muito pesada, mas que virava manchete de jornal. Então as coisas foram se acalmando. Mas você acha que o Zé Arminha, sabe o Zé Arminha? Você sabe o que eu tô falando? O Zé Arminha é a CUT ao contrário. Zé Arminha, os caras Zé Arminha. Os somínios. Os caras mais radical. Você acha que esses caras prejudicaram por não entender o processo, por não entender como é que funciona a coisa? E à medida que o tempo vai passando, o cara vai entendendo mais ou menos o que é uma coisa, o que é o Supremo, o que é não sei o quê. Tem um grupo da, sei lá, né, direita juvenil, não sei, direita pré-escola, entendeu? Que realmente não compreendeu o processo e que às vezes critica até o próprio presidente, né? Se veja, nos criticaram pela reforma de 900 bi, né? E eu fiz um tweet, eu falei, gente, eu vou explicar. Se não quiser entender, que se dane. Eita! Olha, acabou! Bem democrático. Não, olha aqui, eu fiquei meses falando. O cara vai lá, não usa os neurônios que tem pra entender que pra passar uma reforma tem que ter voto, caramba. Tá, ok. Tem que ter voto, são 308 votos. Se você não fizer uma ou outra concessão, não passa. Aí ficam os tontos lá, fazendo discurso, imagina eu, fazer discurso, e não passa porcaria nenhuma. Sim. Não é o que eu quero. Então, eu para explicar isso, o PT, os destaques do PT custariam mais de 500 bilhões de reais para a reforma, ou seja, acabava com a reforma, né? Nós conseguimos fazer algumas concessões que eu fui contra todas as concessões, tá? Para professor, policial, tudo, fui contra tudo, né? Mas você não acha que tem que foi ter? feito acordo. Eu acho que não tinha que ter, não. Eu acho que não tinha que ter, porque nós não estamos, por exemplo, tratando de polícia civil. Polícia Militar, a gente tratou da questão da Polícia Federal e mesmo assim eles não ficaram contentes. Então foi um desgaste que não contentou ninguém, porque eu vi aí o presidente do sindicato falando que não ficou contente. Não, ninguém tá feliz. Não, mas se aposentar aos 52, 53 anos, Emílio, 55 no máximo, 10 anos antes do cidadão, isso não vai ficar feliz com isso? É uma bela de uma prerrogativa. Eu fui contra, foi aprovado. O governo fez um acordo, todo mundo foi pra cima, tudo bem, vamos lá, né? Eu sou líder do governo, pau mandado em alguns momentos. Fui lá e fiz o meu dever de casa, acabou, né? Agora, eu acho que não deveria ter havido concessão para ninguém. Mas tivemos que fazer algumas concessões que custaram pouco menos de 100 bi para não perder 500, 600. E aí você vai explicar isso, o pessoal da pré-escola grita, xinga, chama de traidor no Twitter. É por isso que os caras querem que volte a ditadura, pra não precisar negociar. É uma loucura. A democracia, as coisas demoram, né? As coisas têm que ser muito bem acochambradas. Agora a nossa direita tá se Digamos formando assim, ainda. eu quero saber o seguinte, teve uma quando é que vai acabar? Organizada. Quando é que vai acabar a tomada de 3 pinos? Esse que eu espero. Grande mudança. Agora que eu troquei tudo lá em casa. Agora que eu troquei tudo lá em casa, pô. Você sabe que quem gostou muito da tomada de 3 pinos foi o filho do Lula, né? Sim, lógico. Vários gostaram. Muito. Olha, Joyce, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Você deu esse furo. Deu esse furo aqui pra gente. A gente nem falou do nossa. A gente não falou das produções audiovisuais. Precisa encerrar. Depois o programa atrasa. Pra te acalmar, tá? Deixa eu te falar. Delicioso. Deixa eu falar. Não faz isso não. Não, faz isso não. Você tá louco. Faz isso não. O Zuckerman que mandou. Deixa eu falar. É o seguinte. Joyce, muito obrigado. O Instagram, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você está trabalhando muito lá. É @Joyce Hasselman. Agora tem um período de dia 6, né? Que é a votação dia 6. do segundo turno. Eu tô voltando pra Brasília, tá, gente? Eu não tô... assim, o recesso não é pra todo mundo, não. Eu tô voltando, amanhã cedo já tô lá de novo. É isso aí, Joyce. Muito obrigado. Tá? Trabalhadora. É isso aí. João, obrigado, Rolo. Valeu, Doutor Rolo aqui. Guga Noblar. Muito obrigado, doutor. É isso aí. Daqui a pouquinho. Tapinha no É isso aí. Valeu, obrigado, Joyce.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, hora de ir embora. A audiência sempre reclamando, dizendo que passamos um pano aqui. Da minha parte, queridos Passou um paninho ouvintes. pro Dudu, hein? Da minha parte. O que foi? Pro Dudu Bolsonaro. Eu passei um paninho? Ah, pra ele ser embaixador. Você é que o não tem- representante da canhota, não falou nada. Eu quero... Olha lá. Cada nepotista aqui no É, Pânico. eu quero dizer o Você seguinte, chama colocar o Emilinho aqui, prerrogativa porra. de qualquer presidente, em nome da democracia, qualquer presidente pode indicar o que ele quiser, entendeu? Tá. Então me diga Poder- qual é a diferença, Que entre sensacional. um chanceler, um embaixador, um cônsul e um adido. Não. Tá vendo? Você não sabe Chanceler nem o cigarro. básico! Bolsa Te arregou, geladeira. Emilio. O básico Porra. da diplomacia! O cara sabe falar, ele não Aí, sabe diferenciar um chanceler, um embaixador, um cônsul e um adido. Pão-se a E quer geladeira. Ela de Cangojam. Pão-se a geladeira. A gente arregou. Eu acho que a Quer gente... discutir! E quer discutir um cargo! Porra. O cara não é qualificado. Você não indica Mas a seus gente colegas pra pegou. Ele não- comédia? olha, ele não é qualificado. Então, por favor, você me... Cite nomes. Pode não, então, já que você fez o Rio Branco... ele fez o Rio Branco. Ele é fez do- diplomacia no Rio Clube- Branco. eu tinha Clube vontade de Rosa. Sabe fazer o uma época. básico do básico, beabá do negócio, quer discutir se o Bolsonaro pode ou não. Ah, gente, por favor. Gente, Vamos embora. Podemos Vamos dar recado? amanhã. A Joyce é demais, Quem cara. temos amanhã? Ele ter dado um Show? tapa na bunda da Posso Joyce. divulgar aqui? Pois não. Teatro Ruth Escobar, todos os sábados, às 23 horas, o show Sex Sábado. Digita lá tudos.com.br, compra ingresso lá. Estamos vendendo lá. desanimadíssimo. Guga será o nosso homem em Brasília. É isso aí, Em tamo breve. Em breve. Em breve. Tudo que eu Vem queria. aí. Eu só Teremos- queria ter dado um tapa na bunda da Joyce hoje. Eu perdi a oportunidade. Ah, o vídeo é bacana, esse vídeo é Tem legal. um vídeo, tem um vídeo. Esse vídeo é legal. clássico. Meu, tem um vídeo maravilhoso. Sabe que no show? Cangojam. Amanhã, solo no Teatro Clara Nunes, em Diadema, às 9 horas da noite, levando em personas, depois tiro fotos e vendo sabonetes. Tá, amanhã, sexta-feira, em Diadema, Teatro Clara Nunes. É isso aí. Você, Zuckerman, vai estar onde? Na sauna do Hebraica? Eu Muito bem. estarei em Estaremos- Brasília em breve. Já anuncio no próximo programa. Em Brasília estaremos lá. Aguardem. Claras. Aguardem o que vem por aí. Joyce no Cangojam é Marina vai estar no Iguatemi. Newton Travesso. Eu hoje vou estar no apresenta- Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!